pela visão da glória de Deus. Sobretudo quando nós chegamos ao santuário. E então a gente chega e tem uma expectativa. Sempre quando eu venho ao culto, eu procuro encher o meu coração com uma expectativa. Que também é o que foi falado antes de mim. E algumas coisas que foram faladas acabou confirmando que Deus colocou em meu coração. E o que é que está acontecendo aqui? Muito claro na leitura, o profeta Isaías, quando ele vai ao templo, ele tem uma visão sobrenatural. Mas ele marcou esse tempo com algo específico. A Bíblia diz para nós no versículo 1 que foi no ano em que um rei chamado Uzias, ele morreu, que o profeta teve esse grande vislumbre da glória de Deus. Não que ele não conhecesse Deus antes daquele momento, mas aqui marcou o seu chamado. E aí a gente começa a destacar um pouquinho que o próprio profeta, ao escrever o seu livro, ele fez questão que o seu chamado, ele vai começar a partir do momento que um rei importante da época morre, e no mesmo tempo ele está indo ao templo, provavelmente, para buscar uma direção da parte de Deus, e então ele vai ter uma visão sobrenatural. É importante lembrar que Uzias, a gente lembra muitas vezes só a última parte dele, vou falar disso, mas Uzias foi, depois de Salomão, um dos reis mais prósperos que Judá teve. Ele vai ter um dos maiores tempos em reinado. Ele só perde para Manassés, que foi um rei ruim e que reinou 55 anos. Ele vai reinar 52 anos. Então ele tem 52 anos. A gente está aqui há 24, já é bastante tempo. Imagina 52 anos de ministério como rei, Uzias. E a Bíblia mostra ele como um grande estrategista de guerra. Ele fortificou a cidade, ele fez invenções, ele era engenheiro, irmãos. Ele criou uma máquina que lançava pedras enormes e destruía os inimigos à distância. Ele fortificou as cidades, ele fez a cidade prosperar, porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Crônicas e de Reis, que no tempo de Uzias, ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. E então esse homem se tornou um homem muito importante. Era um homem louvado pelo povo, o povo amava a vida de Uzias. Vai acontecer é que esse homem, por estar alcançando fama e sucesso, ele vai deixar uma pontinha de soberba e arrogância entrar no seu coração, e ele vai fazer o que não devia. Ele já tinha tudo o que Deus já tinha lhe dado como conquista. Ele já tinha fama e sucesso. O seu nome já estava espalhado. Em sua época teve paz e prosperidade. Tudo que nós queremos, né? Paz e prosperidade. E então, em algum momento da vida dele, ele vai entrar dentro do templo e ele vai querer fazer o que não era para ele. Ele fica leproso. Então aquele que vai começando bem o seu ministério vai terminar da pior forma possível. Eu vejo muitas pessoas assim, que até começaram bem o seu ministério, mas hoje em dia está muito leproso, está doente. Muita gente que no meio do caminho ficou doente. Por quê? Tem muitos motivos. Se for olhar para os dias, de repente quis fazer uma coisa que não era autorizado para fazer. Ele fica tão mal que ele vai ser isolado por uma cidade e o seu filho vai ficar no seu lugar, só esperando ele morrer para tomar a posse. O filho dele vai ser o regente e ele vai ser o rei, mas vivendo longe de todos, porque a lepra não tinha cura naquela época. E ele morreu da própria doença que ele pegou, essa lepra. Ele morreu. E ele foi sepultado, ele foi esquecido, fizeram uma solenidade para ele, porque ele foi um rei bom, mas ele morreu. E Isaías faz questão de falar, no ano que morreu o rei Uzias, se este homem, por mais que ele tivesse pecado, ele era um símbolo de um rei importante, de uma pessoa importante para a nação de Israel, sobretudo na região de Judá, agora não tinha mais essa pessoa. Então a nação ficou o quê? Preocupada, desesperada. E agora? O que será de nós? Que rei que virá como o rei Uzias? E provavelmente Isaías, ele vai ao templo para buscar a direção de Deus, para saber o que vai fazer, quem vai ser o próximo rei. E então, naquele momento em que Isaías entra no templo, ele é impactado pela visão da glória. Todos os reis que ainda vivem dentro de nós e que são rebeldes à vontade de Deus. Pastor, eu venho à igreja, entra e sai e não sinto nada. Eu não consigo ser impactado pela glória, pela presença. Eu olho para um lado, tem gente chorando. Eu olho para o outro, tem outro ajoelhado, tem outro com as mãos levantadas. Eu não percebo nada. Eu não consigo ser impactado. Talvez tenha alguns reis dentro da sua mente, do seu coração, que ainda vivem e vivem fora da vontade de Deus e te empurrando cada vez mais longe da presença de Deus. Nós só vamos conseguir ver a glória de Deus e ser impactados pela visão da glória
quando esses reis, que ainda dominam sobre as nossas vidas, eles morrerem. E aí, eu fiz a seguinte pergunta: e o que aconteceu, Deus, após a morte de Uzias? O que aconteceu com Isaías? O texto vai seguir e vai nos ajudar. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, vou ler novamente com o altar. No ano que morreu Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono, e a cauda do seu manto, ou seu séquito, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A primeira coisa, quando morrem os reis que ainda dominam a nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração, porque a gente vem à igreja, a gente louva a Deus, a gente entrega o dízimo, a gente faz pedido de oração, a gente faz até oração, a gente participa das atividades, mas ainda, se houver reis lá no passado que ainda dominam a nossa mente, que dominam o nosso coração, consequentemente dominam as nossas falas e atitudes, quando eles morrerem, a primeira coisa que nós vamos ver de verdade é quem Deus é e como Ele é. E como eu passei a ser crente, por causa de quê? Qual o motivo que me levou a entregar a minha vida a um Deus que eu não vejo? Porque aqui ninguém viu a Deus, né? A gente não viu a Deus, a gente sonha com Deus, a gente pensa em Deus, a gente imagina Deus, mas a gente não viu Deus. Não, eu já vi um filme lá do Jesus, são personagens, Jesus não é nem daquele jeito lá, historicamente falando. Então, quando esses reis arrogantes, soberbos, orgulhosos, que ainda vivem dentro de nós, quando eles morrerem, nós vamos ver a glória de Deus. Isaías viu o Senhor primeiro assentado no trono, o Senhor assentado no trono, e aí ele viu imediatamente, segundo a leitura, seres angelicais ao redor do trono, e esses seres eram serafins, seres ardentes. Esses seres são representados no céu como aqueles que adoram a Deus no nosso tempo 24 horas ininterruptas. Eles estão lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu Deus, ele viu seres angelicais. Olha quantas coisas acontecem quando os reis que dominam aqui dentro, eles morrem. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver anjos, irmãos, vamos ver seres angelicais. Mas aconteceu uma coisa interessante que eu anotei aqui, ó. E quando aqueles seres clamavam e a presença de Deus se manifestava, os umbrais eram as entradas principais daquele lugar, eles se moveram, irmãos. O lugar tremeu. Você vai ver quando eu perceber que os reis que ainda dominam a minha vida, pastor, que encarnado de reis você está falando, eu vou falar lá no final, mas eu vou adiantar agora. Tem um rei do passado que ainda domina a tua vida, tem rei de trauma que domina a sua vida, tem rei de amargura, ressentimento, tem rei de ódio. O rei do ódio ainda domina a vida de muitos crentes. Tem rei de pecados ocultos, tem rei de vícios e manias, está 20 anos na igreja, mas não consegue largar aquele vício, aquela mania. Esses reis que eu estou falando que tem que morrer, o rei do desânimo, o rei da incredulidade, o rei da infertilidade espiritual, não produz nada no reino de Deus. Por que, pastor, que eu sou assim? Porque esses reis estão vivos dentro de cada um de nós, e eles precisam, ele quer se revelar a você. Amém, irmãos? Amém. É isso que ele quer, irmãos. Na vida de Isaías nós podemos perceber a estrutura do lugar. Quando a gente começar a ver esses reis morrendo um a um, irmãos, a gente vai ver que muitas estruturas da nossa vida, nossa família vai ser mexida, nossas amizades vão ser mexidas, nosso trabalho vai ser mexido, nossos sonhos vão ser mexidos. Eles vão começar a se movimentar, irmãos. É isso que vai acontecer. E aí ele diz aqui, quando isso aconteceu, a casa se encheu de fumaça, porque ali, essa fumaça lá no original é a Shekinah, é a glória visível de Deus se manifestando. Aí as pessoas vão começar a ver Deus realmente na minha vida. Eu não vou precisar estar com a Bíblia debaixo do braço dizendo para dizer que eu sou crente. Ao eu entrar no estabelecimento, a presença da glória vai estar comigo. Aleluia. Ao entrar na minha casa, a presença da glória vai estar comigo. Ao entrar numa condução, a presença da glória vai estar comigo, irmãos. Mas isso vai acontecer quando? Quando esses reis morrerem. Está escrito ao teu respeito, que dará ordem aos teus anjos para que não tropece em pedra alguma. Então, lança-te daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus. Por que ele levou exatamente para o templo? Ele podia levar para qualquer lugar, né? Mas ele levou para cima do templo, porque abaixo do templo, sabe o que ele tinha lá dentro? As tábuas da lei. Ou seja, Satanás se colocou acima da lei de Deus para tentar Jesus. É assim que ele vem até hoje. E ainda usa a palavra para tentar nos enganar. Que é o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, irmãos, Uzias, ele caiu na tentação do diabo.
Ele ficou soberbo e arrogante. Ele foi punido por isso. E ele morreu da doença que foi colocada nele. Mas só quando ele morreu é que Isaías teve essa grande visão. Eu vi uma segunda coisa. Está no versículo 5. Então disse eu, esse é o profeta Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Se no primeiro momento, quando aquele rei morreu, ele viu a glória de Deus, agora, por ver a glória de Deus, ele se humilha diante de Deus. Ele se humilha, ele reconhece as suas falhas e os seus pecados. Ele reconhece que não era digno de ver tanta glória. É isso que é maravilhoso na palavra, e a gente lendo, a gente aprende a fugir da soberba, irmãos. Imagina se Isaías agora, ele também deixa uma pontinha de orgulho. Está vendo a visão que eu estou tendo? Deus me manda ver, rapaz. Quero ver qual foi o profeta que viu o que eu vi aqui agora. Já pensou? Se ele começa a se engrandecer, porque Deus começou a mostrar alguma coisa, uma pontinha da sua glória eterna. Mas não. Quando ele viu aquilo, ele falou: ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não conheceu, irmãos. Sabe que tem crente que xinga e não reconhece que xinga? Tem crente que joga e jogos de azar e não reconhece, acha que é normal. Tem gente que fala fofoca. Tem gente não, gente que é normal. Estou falando, tem crente que faz fofoca e não gosta nem de ser repreendido. Não, não estou fazendo fofoca não. Eu estou apenas fazendo um comentário. E se está falando todo crente, você fala assim, ó, espiritualiza a coisa. Ó, vou te falar uma coisa aqui, mas é para a gente orar. Sabe o que está acontecendo? Não, irmão? Pode. Eu tenho que reconhecer meu pecado. Se eu vejo tanta glória, porque os reis morreram, eu vou me humilhar nisso. Isaías se humilhou diante de Deus, e agora Isaías foi purificado por esse Deus. Sabe por que muita gente não se livra do seu pecado? Ponto anterior, porque não reconhece, não se humilha, não confessa o pecado. Mas quando confessa, Deus purifica do pecado. Lá precisou ser um serafim para pegar fogo do altar e purificar a iniquidade que havia nos lábios, porque ele apontou certinho. Ele não ficou fazendo rodeio, não, já viu? Quando a gente vai fazer umas orações, a gente fica fazendo rodeio. Deus, a gente até justifica o nosso pecado muitas vezes. Deus tem misericórdia de nós. A gente, em vez de dobrar o joelho e começar a confessar o pecado, errei. Eu falei isso e isso e isso, eu vi isso, eu desejei aquilo, eu não fiz isso. Não, a gente fica dando, sabe, eu só fiz aquele negócio lá porque fulano começou, né? Meu sangue é quente, Deus. Não, ele não justificou nada não. Ele se humilhou. Porque ele se humilhou, veio fogo do altar. Está saindo fogo daqui para queimar a iniquidade. Para queimar a iniquidade, sabe por quê? Porque a gente precisa ver a glória de Deus. E essa história de ver a glória de Deus não é só para a gente se sentir muito bem na presença de Deus, não. É porque eu vou terminar de uma forma aqui, você vai entender o porquê é que Deus manifestou tanta glória na vida daquele homem. Ele se humilhou e ele foi purificado. Lá precisou da brasa. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Quantos confiam que o sangue de Jesus nos purifica do pecado? Diga amém? Retórica, porque ele já sabia a resposta. Então ele fala assim: a quem enviarei? Ele formou toda aquela cena, revelou a sua glória, deixou Isaías ver os anjos especiais da parte de Deus, que são os serafins. Serafins estão ao redor, então deixou de ver. Ele se humilha, ele é purificado, e agora Deus fala: eu tenho uma missão. Quem será? Quem será que pode ir cumprir essa missão? Aí sabe, irmãos, aquele culto que a gente vem, sente a presença de Deus, glorifica, chora, levanta, sorri, bate palma. Aí depois a gente quer que o culto acaba logo para a gente ir embora com aquela presença. Porque sabe que quando começar a semana vai vir guerra de novo, a gente não quer. Irmãos, sabe que depois de ver toda essa glória, Deus está fazendo um chamado no final da glória. Eu estou te revelando a minha glória, e essa glória te levou a se humilhar, e por se humilhar, eu tirei todo o impedimento que você apresentou, eu purifiquei você do seu pecado, não tem desculpa. Sabe para quê? Eu tenho uma missão para você. Deus tem uma missão para cada um de nós, irmãos. No seu trabalho, na sua família, aqui na igreja, nessa comunidade, onde nós fomos plantados por Deus, é onde Deus tem uma missão para nós. Amém? Amém. Acontece uma última coisa. Do versículo 9 em diante está escrito assim: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e fazem pesados os ouvidos,
e fecha os olhos para que eles não vejam com seus olhos, e nem ouçam com seus ouvidos, e nem entendam com seu coração, e nem se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, tornará a ser pastada, e como carvalho, como azimeira, que depois de se desfolhar, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será firmeza nela. Deus, ele tinha um julgamento para fazer com as cidades que estavam em pecado. Ele precisava de um profeta para ir lá agora entregar isso. Porque não foi só o rei que errou, o povo também estava em idolatria. E aqui então, agora eu vejo que depois de Isaías, ele vê a glória de Deus, ele se humilhar diante de Deus, ele ser purificado por Deus, e ele ser chamado por Deus, agora ele recebe uma direção específica da parte de Deus. E aí é que está, irmãos, porque Deus nos chama para fazer a obra dele, mas isso é muito vago. Todos nós somos chamados para fazer a obra, mas aquele que aceita o chamado, Deus vai começar a colocar coisas específicas. Deus falou especificamente o que ele disse, e começou com uma palavra de ordem: vai, só isso. Vai e diga o que eu quero que você diga. E aí acontece uma coisa no meio do caminho. O profeta diz: até quando, Senhor, eu vou fazer essa tua vontade? Aí Deus responde: que diálogo legal, irmãos. Será que eles sentiram um diálogo assim com Deus? Aí Deus responde e fala assim: você vai fazer isso até eu terminar. Porque esses são reis que ainda dominam o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, fala assim: não sabeis vós que aquele a quem vós vos apresentastes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Nós somos servos daqueles a quem nós nos apresentamos para obedecer. Eu sou servo de Deus, sim, mas tem algum rei ainda que está dominando a sua vida? Dominando os seus pensamentos? Por que pensamentos de suicídio? Por que pensamentos de morte? Quem aqui é cristão, diga amém. Diga amém, com fé.